E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos construir um detector de campo, certo? Antes de nós irmos para a prática propriamente dita, vem comigo conhecer o esquemático do nosso circuito e um pouquinho só de como ele funciona, certo? Então vem comigo! Vamos lá então, pessoal, para um pouco de teoria. Então esse é o nosso circuito. Veja, ele é bem simples, formado aqui por um capacitor despolarizado de 47 nanofarads, ele pode ser cerâmico ou de poliéster. Temos aqui um diodo, um diodinho, que pode ser de germânio ou silício. Se for de germânio, recomendo que você use um N60, e se for de silício, recomendo que você use um N4148, porque ele tem uma baixa queda de tensão, certo? Ambos aqui, tanto de germânio quanto de silício, estão sendo usados devido à sua queda de tensão, para que o mínimo de campo possível, né, o mínimo de campo que gere uma variação de tensão ali na entrada do diodo, possa ser interpretado sem muitas perdas pelo próprio diodo, que vai ser a chave aí do funcionamento desse circuito. Ok? Temos um indutor aqui que age como um filtro, pessoal, para baixas frequências. Ok? E eu já vou explicar como isso acontece. Só para finalizar o nosso circuito, temos também uma antena que na prática eu vou explicar melhor ela, mas o tamanho dela deve ser maior ou igual a 48,8 centímetros. Ok? Por que 48,8 centímetros? Corresponde a mais ou menos um quarto de onda da faixa de frequências que nós vamos operar aqui, certo? Na faixa do radioamadorismo e tal. Então, é que melhor se adequa, o comprimento que melhor se adequa às frequências que nós utilizamos. Eu coloquei uma antena um pouco maior, certo? Porque não importa muito no caso, para esse circuito, como não é nada sofisticado, etc., é um circuito bem primitivo, ainda pode ser um pouquinho maior, então eu utilizei um pedacinho de arame que eu tinha perdido aqui e tem aproximadamente 50 centímetros. Mas fica sussa que eu vou mostrar tudo isso na prática para vocês. E quanto a valores, o nosso indutor ele tem que estar entre 220 microhenries e 1 milihenry, certo? Qualquer valor que você pegar dentro dessa faixa de 220 microhenry até 1 milihenry, vai funcionar bem legal, certo? Então, como isso funciona? O indutor ele é um filtro para baixas frequências, ou seja, em baixas frequências, a reatância indutiva, ou seja, a oposição que esse indutor oferece à passagem de corrente é baixa. Em baixas frequências, o indutor ele não oferece muita resistência à passagem de corrente. Então, quando aqui incidir uma baixa frequência, ela vai ser automaticamente desviada para o terra, certo? Desviada para o nosso GND. Ao contrário, se a frequência for alta, for na ordem aí de centenas de megahertz, certo? Então, esse indutor vai agir como um circuito aberto, praticamente, ou uma reatância indutiva muito alta, que vai fazer com que baixíssima, pouquíssima ou quase nula corrente vá para o terra, seja desviada para o terra. Então, em altas frequências, teremos uma tensão bem bacana se formando nesse nó aqui, antes do nosso diodo. E só para vocês terem uma noção, na prática estamos utilizando um indutor de 560 microhenry. Então, se eu calcular a reatância indutiva para 100 MHz, por exemplo, para esse indutor de 560 microhenries, o que eu vou ter? Vou ter 2 vezes π vezes 560 expo menos 6 Henry, né, que são os 560 microhenry, vezes 100 expo 6 Hz, ou 100 MHz. E em 100 MHz, pessoal, observe, teremos uma reatância indutiva de 351,86 quiloohms, 300 quiloohms. Então, é uma reatância bem alta, uma resistência, né? Podemos interpretar assim, uma resistência bem alta, que vai fazer com que baixíssima corrente, quando em 100 MHz, flua aqui para o terra, direcionando grande parte da corrente pelo nosso diodo, onde teremos a leitura aqui feita pelo nosso voltímetro, ok? E por sua vez, as altas frequências, aí você vai falar, pô Paulo, por que o circuito ele não aciona, por exemplo, com uma rádio, né? As rádios aí hoje estão
na ordem aí de 99 e alguma coisa, 102 e alguma coisa megahertz. Porém, pessoal, a rádio está a quilômetros de distância de nós. Ou seja, a densidade de campo dela, o campo eletromagnético dela, chega em nós, certo? Mas para um circuito primitivo como esse, ainda é baixo. Então, ela não induz tensão suficiente para vencer a barreira de potencial aqui do nosso diodo, certo? Bom, pessoal, estamos aqui na bancada e olha só, vamos dizer primeiro quem é quem aqui. Então, aqui temos o nosso indutor na casa aí dos centenas de microhenries. Esse aqui é um de 560 microhenries. Eu recomendo que você utilize aí de 220 microhenries para cima. Temos uma conexão ligando a parte inferior aqui ao nosso capacitor de 47 nano. Ele é o código 473, ok? Temos aqui o nosso diodo de germânio, ou pode ser também um diodo de sinal de silício, um N4148, por exemplo. Esse aqui é o N60, ele é de germânio, com a queda aí de tensão próxima a 300 mV. Aqui, o diodo de silício, no caso, geraria uma queda próxima de 700 mV, mas os de sinal costumam ser um pouco menores. E a nossa antena, ela vai conectada aqui, certo? E vamos falar dela aqui. Como vocês podem ver, a montagem, ó, bem simples, bem parecida com a do nosso esquemático, certo? O indutor, o diodo e o nosso capacitor de 47 nano. Eis aqui a montagem. Vamos falar da antena agora. A antena é um pedaço de arame ou fio, certo? Eu tinha esse arame fininho aqui, então eu acabei utilizando ele, estiquei ele para ele ficar mais retinho desse jeito. E ele tem, o menor tamanho recomendado seria de 48,8 centímetros. Mas você pode estar usando um pouco maior, eu estou utilizando esse aqui, tem um pouco mais que 50 centímetros. Então ele dá para o gasto sossegado. Mas tente usar valores maiores do que 48,8 centímetros, ok? Que é o tamanho aproximado aí que nós utilizamos para fazer as antenas, certo? Correspondente a 1/4 da onda. Então, a antena ela vai conectada aqui, tá, pessoal? Ó, no mesmo nó do nosso indutor e do nosso diodo. Então, colocar ela aqui e pronto, antena conectada e o circuito está pronto. O voltímetro vai conectado, o positivo dele aqui, na saída do diodo com o capacitor, e essa outra ponta negativa, a ponteira negativa, vai conectada aqui no negativo, ok? E assim fica o circuito montado. E você vai precisar, obviamente, do seu voltímetro na escala aí dos 20 volts, certo? Eu recomendo para o início. Depois, se você precisar ajustar um pouco, você pode diminuir a escala. Mas a escala de 20 volts está de bom tamanho para o experimento que estamos fazendo, ok? Não importa se o multímetro ele é True RMS, se ele não é, esse circuito funciona com qualquer multímetro, ok? Bom, pessoal, eu tenho um radinho aqui, certo? Ele está com a antena original dele, que não é muito boa, certo? E depois eu vou testar com uma antena caseira que eu tenho, ok? Então, essa anteninha aqui é a que vem original com ele, e nós vamos ver o quanto de campo ela consegue incidir no nosso dispositivo ali. Então, eu vou me distanciar aqui, ó, eu estou distante a mais ou menos uns 40 centímetros do nosso transmissor, ok? Eu estou distante aqui e vou estar apertando. E olha só, conseguimos aí algo em torno de uns 630, 620 milivolts incidindo aí, certo? Vou soltar o PTT. E olha lá, tá vendo? Eu estou até sintonizado em uma repetidora aqui, mas veja que não atraca a repetidora, certo? Agora eu vou mudar para uma frequência direta aqui, certo? Uma frequência direta, né? Para não ficar lá na repetidora. E vamos fazer o teste novamente. Então, olha, aqui nós temos, né? E veja como que varia com a frequência, né? A frequência da repetidora é um pouco mais alta do que a que eu estou aqui. Então, a relação de estacionária muda também, ó. Então, nesse ponto aqui, a relação está menor. Veja que mais tensão incide ali, ó. E pronto. Soltei, saiu a portadora.
certo? Agora eu vou colocar esse adaptador aqui para que eu possa estar conectando minha antena caseira, certo? Opa, olha só, tem que desligar o rádio, beleza. Aqui, adaptador, e essa é a antena caseira, certo? Ela tem 48,8 no elemento irradiante aqui, certo? 48,8, ela é caseira, eu fiz aqui esse araminho trançado, tudo. E a outra parte do elemento é feita com um fio, ok? Do mesmo comprimento, 48,8, porém ele tem uma chumbadinha aqui para ele ficar esticado enquanto eu estiver usando, ok? E vou conectar ele aqui. Então, veja, é possível notar, né, que tem umas variações ali, mas não o suficiente, não chega nem perto do que uma antena é capaz de provocar no circuito, o distúrbio que ela é capaz de gerar. Então, primeiro vou fazer na frequência direta aqui, certo? Então, olha só. Ó, vocês viram? É uma tensão muito grande. Eu estou na mesma distância, certo? Quase 40, 50 centímetros do nosso receptor. E olha só, 4,9 volts. Olha como que muda de 600 milivolts com a antena original para 4,8 volts com a antena caseira, certo? Soltei aqui, beleza? Soltei a portadora e tá aí, ó. Vocês viram a diferença que uma antena pode gerar na transmissão? Inclusive, pessoal, eu tô com o meu rádio base aqui, né? Um rádio que não é um walkie-talkie, é um rádio que fica em cima da mesa, ele tem um pouquinho mais de potência, certo? Porque os walkie-talkies, eles têm uma potência menor, ok? Algo em torno de 5, alguns chegam até 10 watts, mas é raro, certo? E os rádios base, por causa, né, de você poder ligar numa fonte, colocar na tomada, eles têm maior potência, ok? Então eu vou transmitir na mesma frequência direta, só que ele está a mais ou menos 1 metro quase do nosso receptor, ok? Mas veja que mesmo apertando o PTT lá, vai aparecer uma pequena variação no nosso receptor, ok? No nosso detector de campo. Então ele é bem eficaz, certo? Ele é bem interessante para estar trabalhando nessa faixa aí do VHF, ver se você tem campo, se você está gerando campo, ok? Suficientemente grande, certo? E você associar isso com um voltímetro só ajuda você a ter noção do quanto de campo você está gerando, certo? Como vocês viram, na antena pequena eu gerei algo em torno de 600 milivolts e com a antena caseira, né, que tem aí um tamanho considerável, um tamanho maior, vocês viram que a tensão aumentou, certo? Então eu vou fazer o teste aqui, vocês vão ver algumas variações aqui no display do nosso voltímetro, certo? A anteninha dele está aqui e ele está aqui na minha mesa, a mais ou menos 1 metro, 90 centímetros aqui do nosso receptor, certo? Então, vou apertar aqui, ó, vejam, e apareceu uma variação aí, ó. Soltei, até o rádio está sintonizado na mesma frequência, esse chiadinho no final confirma que eu estou transmitindo, ó. Olha lá. Viram? Então, ele é um bom detector de campo e você pode usar ele aí no seu laboratório, certo? Se você conserta rádios, se você tem um rádio e quer testar, ou até mesmo outros equipamentos aí que trabalhem na mesma faixa de frequência, você consegue testar com êxito usando esse circuitinho bem simples, bem barato, certo? O que que vai aqui? Vai um indutor, um diodinho e um capacitor. Então veja, é fácil de construir. O voltímetro eu acredito que você tem aí, se você lida com essa área, e dá para ter uma boa noção, certo? Pessoal, é isso o vídeo. Deixa eu desligar o voltímetro aqui, senão ele vai dar um bip. Pronto. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, siga a gente lá no Instagram, certo? É o mesmo nome do canal, _TecPaulo, ok? Siga a gente lá no Instagram, deixe seu like, seu comentário aqui com o que você gostou do vídeo, alguma coisa que eu possa estar melhorando, certo? Sempre vou procurar trazer o melhor aqui para vocês, ok? Falou!